Quando a idade chega, a gente fica com medo também. A possibilidade de acidentes nos acontecer é outro momento que nos assombra. São flechas do nosso inimigo, a morte, mas não precisamos temer. Jesus prometeu nos ressuscitar. É assim que você combate, eu vou ressuscitar. Você pode até me passar uma rasteira, mas não vou ficar lá no chão não, que ele vai me fazer levantar. Além disto, quando deixarmos este mundo, mesmo que deixemos este mundo, iremos para o céu, onde Deus habita. Vamos ver o Senhor Jesus. Iremos nos encontrar com os irmãos que lá chegaram primeiro do que nós. Não nos é revelado quais serão nossas atividades, mas nos é dito que estaremos isentos de tentações e de qualquer tipo de sofrimento. Aleluia. É incomparavelmente melhor, né? Paulo falando, ele deseja partir e estar com Cristo. Nossa permanência no pecado será usada pela morte para nos atormentar com um lago de fogo que é a segunda morte. Um crente que vive no pecado, a morte consegue assombrá-lo com o inferno. Realmente, se vivermos em pecado, a certeza de salvação em nós será abalada. O pecado apaga a operação do Espírito Santo, impedindo-nos de usufruir da salvação que é em Cristo Jesus. Seremos pessoas salvas, mas com sentimento de perdidos. Se abandonarmos o pecado, nossa comunhão com Deus é restaurada e a alegria da salvação retorna ao nosso coração, banindo o fantasma da morte eterna. O crente, quando está com medo de ir para o inferno, é porque não está de bem com Deus. Por isso a morte consegue atormentá-lo. Davi disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Mas quando eu estou com Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Infelizmente, se não seguirmos a Jesus, estamos de braços dados com a morte. Ela consegue nos afligir. Porém, se olharmos para o Senhor Jesus com fé em seu sacrifício em nosso favor, vamos ser libertos da amizade com a morte e teremos agora como nossa companhia inseparável a vida. Troque a morte pela vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Jesus convida-nos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Último lugar, a ressurreição dos mortos marca o término do ministério redentor de Cristo. Vamos ler? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Então o reino de Jesus tem um período. Quando ele completar a redenção, ele pega o reino e diz, Pai, toma, conquistei todos os seus inimigos, estabeleci a paz. E aí, então nós vamos gozar dessa paz. Já sabemos, irmãos, que o último inimigo a ser vencido por Jesus será a morte física. Com a obra da redenção completada, todos os inimigos do Senhor serão lançados no lago de fogo. Preste atenção a isso. Todos os inimigos do Senhor serão lançados no lago de fogo. Preste atenção em Apocalipse. O diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora a morte, diz ainda Apocalipse, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. É quando a morte também vai para o lago de fogo. Com a prisão perpétua dos inimigos do Senhor, nós gozaremos de paz sem fim. No novo céu e na nova terra, com uma nova natureza, com desejo por tudo que é puro, santo, justo. Os princípios que irão nos influenciar serão baseados na natureza divina. A única voz que ouviremos é a voz de Deus. Só vamos ouvir lá a voz de Deus. A serpente não poderá falar. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Procure seu nome lá no livro. É importante isso. Não havendo mais necessidade de Cristo lutar contra os inimigos de Deus, ele vai transferir o reino para o Pai Celestial, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Concluo, meus irmãos. Enquanto não chega o momento da ressurreição dos mortos, precisamos viver com fé nas promessas de Deus. Nesta vida, enfrentaremos a fragilidade do corpo e a morte física. Vamos ter paciência, pois Cristo nos dará um corpo glorioso quando retornar. Então, vai ter de ir no médico, vai ter de fazer tratamento, vai aparecer as dores, todas as dores. Nestor parece que é da igreja que recebe mais as dores, mas um dia Nestor não vai sentir mais dor nenhuma, porque Jesus vai dar um corpo glorioso para ele. Aleluia! É de graça, não vai pagar nada. Não é dízimo, nem oferta, não é presídio de igreja, é só crer no Senhor Jesus. É a promessa do crente, né? Seremos tentados a deixar o caminho do Senhor pelas paixões mundanas, pelas ameaças aos nossos bens e vida e pelos falsos ensinos. Mas se perseverarmos, vamos ser recompensados com a imortalidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Muitas pessoas, tanto as que estão fora, quanto as que estão dentro das igrejas, ainda não vivenciaram a experiência do novo nascimento. E por isso não poderão receber a vida eterna. Isso acontece porque elas ainda não abandonaram seus hábitos pecaminosos e não acreditam verdadeiramente em Jesus. Se essa descrição se aplica a nós, é importante que busquemos nos reconciliar com Deus por meio de Jesus, para que Ele nos conceda a vida eterna. Irmãos, hoje é um dia da salvação. Quem não aceitou Jesus, hoje precisa fazê-lo, enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Que Deus nos abençoe.